Bom dia, quase boa tarde. Resolvi abrir uma live aqui. Muitas perguntas. Ai, Mari, você tá de férias? Você não tá trabalhando? Gente, estou trabalhando, só que organização é tudo. E eu me organizei para estar com as manhãs livres essa semana, porque minha irmã tá viajando e eu tô aqui na casa dela, cuidando das doguinhas dela, porque ela tanto cuida de mim e eu cuido dela. E para isso, gente, a gente precisa de organizar. Boa tarde, boa tarde. A gente precisa organizar a nossa vida, né? E dentro de uma organização, você, dentista, você tem que entender que quando você aumenta o seu lucro, você consegue, às vezes, investir em outros profissionais. Quando você aumenta o seu lucro, você consegue investir em ferramentas, você consegue aumentar o seu faturamento e ter liberdade aí com as agendas, né? E não adianta, o primeiro passo sempre é aprender, né, a negociar, a ter uma comunicação estratégica para poder fechar mais orçamentos, né, dobrar o número de fechamentos convertidos, né, pelo menos chegar aí 80%, 90% de orçamentos convertidos, porque aí você vai injetar dinheiro e com o dinheiro em caixa, você contrata uma social media, com dinheiro em caixa você contrata uma agência de marketing, com dinheiro em caixa você contrata o tráfego pago, com dinheiro em caixa dos seus fechamentos, tá? Das suas vendas, você consegue investir para poder organizar o seu consultório, a sua clínica e ter tempo de qualidade. Então, eu convido você a se perguntar: você se acha um bom vendedor, né? Você acha que vender é difícil? Como que você tá lidando com as vendas na odontologia? Porque muita gente acha errado, né? Muita gente acha que, ó, o vento aqui tá levantando a cortina aqui. Muita gente acha errado e vender, né, na odontologia, a gente não vende um produto, a gente vende saúde. Então a primeira coisa que a gente vende é a nós mesmos, nossa imagem, nossa confiança, nosso estudo, tudo que a gente fez, tudo que a gente planejou. Então a pessoa vai te comprar, ela tá confiante em você, então ela compra o seu serviço e você tem que entregar esse serviço e resolutiva. E aí, uma das principais dúvidas que chega para mim com quem tem aí dificuldade com vendas é quando o paciente tem objeções. Você aí, que tá aqui na live, você aí, tem algum problema com fechamento de vendas? Você aí na live aí, tem algum problema com objeções de paciente? Você fica inseguro ali na hora que o paciente começa a falar: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho medo, eu vou olhar no concorrente, eu vou fazer mais orçamentos. Você passa por isso? Eu vou te convidar a aprofundar nessas objeções. Existe hoje, né, várias ferramentas aí de inteligência artificial, né, de chat GPT. Existe hoje vários scripts de objeções, tá? Mas não é nada melhor ainda do que a empatia com seu paciente. Escutar, ter uma boa escuta ativa, dois ouvidos e uma boca, é exatamente escutar mais, né, para depois falar. Então, um bom vendedor, ele é um bom ouvinte, ele consegue entender o problema do paciente e ele resolve o problema do paciente. O vendedor em si, ele é um resolvedor de problema. Ele é um assessor ali para aquela pessoa
resolver um problema. Porque, assim, um atendente, gente, é diferente de um vendedor. Um atendente é quando você chega, por exemplo, numa farmácia e você pergunta aonde que fica o shampoo. O atendente vai lá e te mostra. Isso é um atendente, tá? O vendedor, na verdade, é aquele que te dá uma assessoria. Ele tá ali para falar o que é melhor para você. Ele é um consultor. Então, você como dentista, você tem que ser um bom consultor para o seu paciente resolver o problema. Então, se você escuta, entende a dor, quando o seu paciente vir com as objeções, tudo bem que já tem aí vários scripts de quebra de objeções, mas você tem que estar conectado, você tem que estar ali com o seu paciente, com empatia, para você entender se aquela objeção é real. Tá? Eu costumo falar aqui, apenas 5% das pessoas não fecham orçamentos por causa do financeiro. Apenas 5 pessoas. Boa tarde, pessoal que tá na live. Tô aqui falando, sabe, sobre dentista avaliador que tem aí insegurança com quebra de objeções. E eu tô falando que isso tem que ser de forma natural. A quebra de objeções não é um script, porque você já pensou, por exemplo, o paciente falou assim, eu tô com medo, aí você vai lá consultar no script aqui, quando a pessoa tá com medo. O script, gente, de quebra de objeções é pra secretária responder no WhatsApp, entendeu? É para uma abordagem pelo Instagram, o script é para isso. Mas também existe um passo a passo para você que é um dentista avaliador, para você que é o dentista da sua clínica ou o dentista do seu consultório, você também é um avaliador. Você passa também, o seu paciente passa por você para avaliação. E o que faz girar ali o movimento de caixa do seu consultório ou da sua clínica são os orçamentos que você fecha. E aí você lida todos os dias com as objeções. Então, nada mais importante do que você sentir ali. Mas para você sentir, você tem que fazer primeiro o quê? A conexão com o seu paciente. Você tem que estar ligado em tudo que o paciente já falou, né? E descobrir se aquela objeção é verdadeira. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu vou pensar direitinho porque eu tô sem tempo. Realmente ela tá sem tempo? Será que realmente aquele paciente está sem tempo ou ele não viu valor em algum ponto que você falou, tá? A gente tem que prestar atenção porque vendas não é só, por isso que eu divido vendas aqui em 3 etapas, tá? Eu sempre divido vendas em 3 etapas, em pré-venda, venda e negociação. Então, não adianta você querer quebrar a objeção se lá na frente o seu paciente já não conectou com a sua secretária, porque ela não estava alinhada com você. Se lá na frente o seu paciente já não conectou com a organização do seu consultório, da sua clínica, já estava toda desorganizada, né? Ele se sentiu perdido ali, ele não foi acompanhado, você não buscou ele lá na porta, né? Você não acompanhou ele não se sentiu acolhido. Então, a quebra de objeções, que a gente precisa saber primeiro se ela é verdadeira. Faz sentido aí pra vocês isso? Faz sentido? Porque, olha só, quando a gente fala de vendas, né? Quando a gente fala, eu tô falando de vendas aqui na odontologia, que é um serviço, mas todas as vezes a gente tem que se colocar no lugar, né? Você como paciente, vamos supor que você é o paciente hoje, você é o paciente. E aí você, por algum momento, entrou num lugar que você viu que já não conectou. O que você viu no Instagram não é igual o que tá ali. Então, o seu cérebro tende a entender aquilo ali, que tem alguma coisa errada. E aí, o profissional não tá vestido adequadamente, né? A forma que você explica o tratamento não tá adequado. Se coloque no lugar. A quebra de objeções, coloque no lugar do outro para você entender realmente se aquela objeção é verdadeira. E não é um script, tá, gente? Porque aqui na internet é isso, é script para quebra de objeções. Não existe um script para relacionamento humano, tá? E o que gera venda, o que gera resultado recorrente
né? Que retorno, que o paciente vira seu, que a pessoa tá sempre ali. São relacionamentos, verdades, conexões, tá? Porque, assim, o paciente, ele pode ter até ser feito de bobo uma vez, duas ele não vai ser. Então, assim, eu escuto muito, assim, sobre reclamações de pacientes que caíram algumas vezes na lábia de um vendedor amador, tá, gente? Porque vender não é errado, vendedor não é uma profissão errada. Vender em qualquer profissão. Vender é a única profissão que tem que estar dentro de todas as outras, tá? Então, assim, alguns vendedores, né, marcaram, né, essa venda como desonesta, tá? Mas você não está sendo desonesto. Você vai ajudar o seu paciente a resolver um problema. Você vai ajudar o seu paciente a solucionar o que ele veio buscar. Porque, igual eu costumo falar aqui, eu fiz até um vídeo, né? O seu paciente, ele não vai lá bater na sua porta para dar uma olhadinha. O paciente, ele entra porque ele tá com algum problema e ele acredita que você consiga resolver. Por algum motivo, alguma leitura, ele te viu no Instagram, ou ele viu a placa da sua clínica, ou alguém indicou para ele, ele já acredita em você. Se ele começar com objeções, você tem que entender que alguma coisa não conectou, tá? Então, ó, quebra de objeções em vendas, tá? Principalmente na odontologia, na área da saúde, que a gente vende um serviço, não é um script. Quebra de objeções é conexão e você entender o que realmente você não gerou valor. Então, eu convido você, por exemplo, olha, eu vou deixar uma dica aqui de ouro hoje. Eu convido você a perguntar para o seu paciente. Por acaso ficou alguma dúvida sobre o tratamento? Porque geralmente quando a pessoa fala que vai pensar e fala que não tem tempo, quando ela chega em casa, ela tem uma dúvida e aí às vezes não consegue, né, já o contato, porque a clínica já está fechada. Se você já tiver alguma dúvida, você já me fala que eu já consigo esclarecer para resolver o seu problema, porque a gente está aqui para isso. Então, eu sempre falo em resolutiva. E realmente você quer resolver, né? Você quer resolver, tá? E eu venho, assim, essas lives, eu venho nessa mudança aqui, colocando isso pra vocês. Vocês podem achar estranho, assim, né? Mas aconteceu uma reviravolta na minha vida. Eu fui entender sobre um propósito, sabe? Um propósito. Eu vejo muitas pessoas... procurando Deus no desespero, Deus no, sabe, na dor. E eu fui tocada no amor. Deus falou comigo, eu escutei a voz dele e a gente alinhou os nossos propósitos. E nesse alinhamento de propósito com os meus desejos, com os desejos dele, eu vim aqui para dividir com vocês todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida. Sou formada em jornalismo, né? Tenho experiência com vendas há muitos anos, treinei equipes de vendas, né? Tenho sucesso na minha clínica com o fechamento de orçamento. Eu sou a pessoa que mais converte orçamento dentro da minha clínica hoje, apesar de ter dentistas avaliadores lá também. Então, assim, se eu consigo, você também consegue. E não é sobre um script bonitinho, sabe? Não é sobre um passo a passo irreal, de coisas que você compra aí e que você nem mesmo acessa, nem mesmo lê, porque você não tem tempo. É sobre uma verdadeira conexão com o seu paciente. É sobre um passo a passo de você organizar, sabe? De você alinhar o entendimento do seu paciente. Dele entender que a mesma figura que ele apaixonou ali, que ele comprou ali na internet, é a mesma figura que ele vai encontrar no consultório. Que a mesma organização, a mesma forma que foi tratada ali na internet, vamos supor que foi o acesso pela internet, é o que ele vai encontrar de organização na sua clínica. Então, a coerência, tá, vai ajudando o seu paciente a nem ter objeções. E quando ele tem, às vezes essa objeção não é real,
tá? Essa objeção não é real. Às vezes ele não gerou valor. E quando ele não tem realmente um problema com essa geração de valor, às vezes ele tem medo mesmo, por exemplo, uma objeção do medo. Uma forma de quebrar o medo é você contar uma história de alguém que já teve medo e que fez o tratamento ali. E, por exemplo, hoje não tenho medo mais, mas aí você conta uma história real. Aconteceu comigo, né? Um paciente chegou que tinha medo e a gente conversou. Eu expliquei para ele que existia agora agulhas mais modernas, que essas agulhas tinham uma precisão de corte, que não causava tanta dor a aplicação. Existe anestésico tópico que você passa antes da anestesia. O anestésico em si é mais eficaz, né? A odontologia já foi mutiladora, então hoje existem técnicas para extração que não são as mesmas de antigamente. Então que realmente eu entendi o medo dele, mas que eu ia mostrar para ele que agora era diferente. E aí ele ia me falar depois. E realmente ele superou esse medo e falou que o único arrependimento dele era de não ter feito aquilo antes, porque ele passou muito tempo sem resolver o problema dele. E que ele queria ajudar outras pessoas a também resolver o problema do medo. E esse próprio paciente é o meu maior indicador, né? Então ele fala, vai lá na doutora Mariana, porque ó, ela faz, ela não dói, e é assim, essa... ele é o meu maior rádio, ele é o meu maior outdoor, ele é o meu maior patrocinado do Instagram, porque não tem pessoa que chega na clínica melhor do que aquela que vem indicado de alguém que tem o seu serviço entregue e satisfeito, né? Então, por exemplo, se você quebrou as objeções de forma correta, se você conversou com aquela forma correta, no final pode ser que realmente ele não tenha dinheiro. E talvez pode ser que você não tenha ainda aí na sua clínica condições de pagamento para atender esse paciente. Então, realmente, você vai perder. Mas dentro de um funil de vendas que eu falo lá no dentista avaliador, né, no treinamento, então a gente pega lá de um funil de várias pessoas que chegam até o final. Então, às vezes, dentro do funil, a falha tá aí na sua clínica, de não ter opção de pagamento para o seu paciente, tá? Então, assim, são várias técnicas de quebra de objeções, mas não é um script, não é um passo a passo. Se fosse, não é um passo a passo de texto, tá, gente? É um passo a passo de alinhamento, é um passo a passo de você entregar a mesma coisa coerente que o seu paciente está esperando. Então, se no meio do caminho teve um ruído, a gente tem que estar treinado passo a passo para tirar todos esses ruídos de comunicação visual, olfativa, todos os sentidos de comunicação assertiva, de conexão, para quebrar essas objeções. Não é só um script. Não é só comprar na internet, não é sobre ler lá e tudo, é sobre você ser coerente e, além de tudo, você ser conveniente. Porque também não adianta você falar que vai fazer e você não tem horário, você não adapta para o paciente, você não tem forma de pagamento, você não ajuda ele a resolver o problema de realizar um exame. Então, não é sobre uma objeção, não é sobre a objeção, é sobre o contexto até chegar na objeção. Ficou claro aqui para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Todas as vezes que eu tiver um intervalinho, que eu tiver um insight, eu vou vir aqui e aí eu vou falar para vocês. Durante muito tempo, eu vi até eu mesma fazer errado, tá? Então, atendia correndo, não tinha conexão porque tinha outro paciente, eu ia, por exemplo, com qualquer roupa, não maquiava, não postava no Instagram. Então, se você não comunica, né? Se você não tá ali presente no Instagram, se você não comunica a sua imagem, se você não dedica tempo para esse paciente, você tá fazendo da forma errada.
E qual que é a forma certa? A forma certa é você estar alinhado para você já quebrar essas objeções previamente. Então você tem que estar alinhado com o que a pessoa vê, com o que você fala, com a solução que você dá para o problema dela. E também você tem que estar alinhado com as formas que você tem de conveniência para aquele paciente. Horário disponível para o paciente, você tem que ter formas de pagamento para o seu paciente, isso é conveniência. Então, lembre que quebra de objeções em vendas, né, em serviços, não é um script, não precisa preocupar com um passo a passo de script. Existe um passo a passo de condutas, de alinhamento, tá? Eu quero deixar claro aqui, conduta de alinhamento. A sua imagem do Instagram, com a imagem da sua clínica, com a imagem da sua secretária, com a forma que você atende, com o seu jeito de olhar, o seu jeito de entender o problema, né, do paciente, que você vai resolver, que você vai solucionar, a conveniência de forma de pagamento, de horários flexíveis, isso quebra objeção. Isso quebra objeção. Não é scriptzinho que quebra objeção, não. Ou você quer ficar lá consultando o script para ver. Isso não converte. O que converte é alinhamento. O que converte 90%, 80% dos seus orçamentos em vendas na odontologia se chama relacionamento. E aí, relacionamento resume o quê? Quando você está conquistando uma pessoa, você coloca a melhor roupa, você fala da melhor forma, você arruma a casa para receber essa pessoa. E aí, você tá no seu consultório descabelado, com a casa bagunçada, você quer criar algum relacionamento? Não. E a gente só cria conexão com o paciente a partir do momento que a gente cria relacionamento, tá? E quebra de objeções, a gente alinha. A gente alinha para não ter. E se tiver, tem algumas técnicas, sim, que eu posso passar para vocês no treinamento. Mas o importante é vocês não fazerem do jeito errado, tá? Quem cria relacionamento com o paciente tem recorrência. E não tem nada melhor do que recorrência. Não tem nada melhor na vida do que um paciente, se eu te indicar. Porque essa pessoa que veio indicada, ela vai estar assim, ó, de mão beijada para você, porque ela já veio com confiança. Você só precisa não estragar. Porque aí ela já vem indicada com confiança, aí naquele dia, ai, tô muito estressada, tô descabelada, jaleco tá sujo, a secretária tá lá de mau humor, brigou com a outra, você não fez um alinhamento ali de como é que... Você não tem uma conduta da cultura do seu consultório, da cultura da sua clínica, né? Então, desalinha. Se você vai perder esse indicado só, então não tem nada melhor do que indicação. Vocês concordam comigo? Então é isso. Eu estou aqui, ó. Fidelidade até a família do cliente e paciente, né? Isso. Exatamente. Todo mundo. Você cria um relacionamento com todo mundo, sabe? A coisa mais gostosa que eu escutei essa semana foi: ah, é por isso que tá todo mundo falando da senhora. Sabe por quê? Porque eu dei um abraço no paciente. Eu dei um abraço. E falei, fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Nós vamos voltar a sorrir aí em breve. Vamos resolver esse problema. Eu dei um abraço. E aí, nesse mundo, nessa correria aqui, ó, no digital, que a gente não tem esse relacionamento, as pessoas estão desconectando, estão esquecendo que existe um ser humano aí, ó, que precisa voltar a sorrir, que precisa ser acolhido, que tem realmente um medo, que realmente é muito difícil fazer para pagar um tratamento, mas você tem que gerar nele prioridade sobre a saúde dele. Então não é sobre um script, vou bater na tecla, não é sobre um script, é uma metodologia, tá? É sobre um treinamento em geral, você tem que estar alinhado, tá bom? Um bom dia para vocês, boa tarde já, né? Espero que eu tenha contribuído com mais alguma coisa. E se você gostou desse conteúdo aqui, me siga para mais dicas aqui. Segue lá, dá um like também no YouTube, tem conteúdo lá também. E muito obrigado por você que esteve aqui. Qualquer dúvida pode chamar no direct.